Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Sejamos todos muito bem-vindos a mais uma reunião virtual da Casa de Francisco de Paula. Que Deus, Jesus e Francisco de Paula, nossos guias, mentores e os falangeiros da Casa de Francisco, estejam conosco, nos amparando, nos protegendo e nos orientando nessa nossa reunião. E para nós começarmos, eu gostaria de pedir à nossa irmã Conceição que leia a mensagem da noite de hoje. Por favor, Conceição. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Viver em paz. Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Graças a Deus. E agora, então, meus irmãos, vamos unir os nossos pensamentos para que possamos formar uma corrente de fé e de amor, para que possamos, assim, nos ajudar e ajudar todos aqueles que estejam conosco. E vamos fazer, então, a nossa prece. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Pai amado, Criador de tudo e de todas as coisas, Jesus, mestre amigo, Francisco de Paula, patrono da nossa casa, nossos guias, nossos mentores, falangeiros da Casa de Francisco. Neste momento, elevamos os nossos pensamentos até vós para vos pedir que nos ampare no nosso trabalhinho da noite de hoje. Que tenhamos aqui momentos de paz, de harmonia, de equilíbrio, de muito aprendizado, onde todos nós que estejamos conectados aqui nesse momento, possamos ser beneficiados com o aprendizado, com o envolvimento, para que saiamos daqui na noite de hoje fortalecidos na nossa fé e na nossa esperança em dias melhores. Que a paz e a luz de Jesus possam nos envolver a todos. Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. E pedimos agora, então, a nossa irmã Maria Helena que leia o trechinho do Evangelho para nós. Capítulo 9, os que são brandos e pacíficos. Item 7, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes,
Bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo, vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo. Graças a Deus. Obrigada, Maria Helena. E agora, então, vamos passar o estudo da noite de hoje, que será feito pela nossa irmã Marta. Marta, que Deus te abençoe e te ilumine, tá bom? Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, boa noite a todos. O nosso estudo de hoje é sobre o Evangelho, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Itens 6 e 7, destinação da terra, causas das misérias humanas. Quando eu fui fazer o estudo, eu procurei fazê-lo em duas partes. A primeira parte é, obviamente, mostrando todas as moradas, né, que existem e por que a Terra é um planeta de provas e expiações. E a outra parte é uma parte que vai nos dar um alento, né? Chamei de roteiro da esperança. Eu trouxe palavras de consolo, de orientação que os amigos espirituais nos deram. Então, vamos lá à primeira parte. Primeira parte, quando Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai, existem duas interpretações aí. A primeira é, as muitas moradas físicas são os mundos, né? Os diversos mundos que compõem o nosso universo, que a gente não tem ainda nem a exata dimensão disso. E esses mundos, obviamente, são destinados às encarnações dos diversos espíritos nos diversos graus de desenvolvimento, de evolução. E a outra interpretação que a gente dá a essa frase é as muitas moradas que existem na erraticidade, ou seja, quando a gente desencarna, nós também temos várias moradas no plano espiritual de acordo com o nosso grau evolutivo. Né? Temos um exemplo básico, pessoas muito ainda apegadas ao plano terreno, né? Apegadas aos bens materiais, que não conseguiram fazer um desenvolvimento moral, intelectual, e ficam agarradas ao orbe, ficam sofrendo, ficam sozinhas, sem conseguir ficarem junto daquelas pessoas que eles amam, enfim. E temos aquelas outras pessoas que conseguiram fazer um desenvolvimento imenso e já conseguem até ir a outros planos, a outros planetas, a outros mundos e se sentem felizes, se sentem mais leves, têm contato com as pessoas que fizeram parte das suas vidas em outras encarnações, enfim. Temos várias gradações nisso também. Então, nós temos muitas moradas físicas e temos muitas moradas no plano espiritual depois que desencarnamos. E aí, Kardec nos dá, de uma maneira bem didática,
único, e na verdade tem mais um, são 6 mundos, né, na divisão. O primeiro mundo seria o mundo primitivo, ou seja, aquele mundo onde as primeiras almas humanas encarnam. O mundo de expiação e provas, que é o nosso planeta Terra, é onde, obviamente, o mal predomina, né? E são lugares de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. E, obviamente, também uma escola para a nossa evolução. Os mundos regeneradores são aqueles mundos em que ainda existe o mal, né? Não, obviamente, tanto quanto aqui no mundo de provas e expiações, mas, graças a Deus, já não existe mais expiação. Existem provas que ainda terão que ser feitas, mas a gente já consegue ter um alívio, né? E segundo os espíritos superiores, a gente, se for comparar o mundo de regeneração com o planeta hoje, a gente vai se sentir já no céu, né? Então, o planeta Terra, a gente sabe que está passando por essa transição, que ainda vai demorar, por esse momento tão difícil que a gente está tendo agora de pandemia, que faz parte dessa transição e vai se transformar de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. O próximo mundo seriam os mundos felizes, em que ainda existe o mal, mas o predomínio é do bem, e você não precisa mais ter, já não tinha expiação no mundo de regeneração. Tinha provas. Nesse, nem provas os espíritos terão. Então, já é uma coisa melhor ainda. E no mundo o penúltimo, seriam os mundos celestes ou divinos, onde você só vai ter a morada dos espíritos purificados, ou seja, só existe o bem, graças a Deus. E aí, estudando o Evangelho, eu já tinha esquecido, nós temos os mundos transitórios. E aí, quando eu fui estudar e ver, eu falei, meu pai, mais uma prova da misericórdia de Deus, né? Porque os mundos transitórios são mundos estéreis, ou seja, eles não existem habitantes encarnados, são mundos que existem para que muitos espíritos que estão na erraticidade há muito tempo possam ter um pouco de descanso e se instruam para as novas reencarnações. Então, é como se fosse um pit stop espiritual. E esses mundos transitórios, eles também vão pulando de mundo em mundo. A Terra já foi um mundo transitório. Então, olha que mais uma prova da misericórdia, da clemência do Pai, que nos dá sempre, tanto encarnados como desencarnados, chances de evolução, de estudo, de aprimoramento e de descanso também, né? E é importante salientar que quando a gente encarna num orbe, a gente não passa todas as nossas encarnações naquele orbe. A gente vai passar apenas as encarnações que são necessárias dentro do avanço que aquele orbe permite. Quando a gente consegue alcançar o máximo do avanço que aquele orbe permite, a gente já consegue, então, ir para um de grau mais evoluído. Obviamente, eu estou falando isso desde que a gente cumpra tudo isso direitinho, que a gente só evolua constantemente sem ficarmos estagnados, né? Kardec nos diz, nos itens 6 e 7, justamente falando sobre a destinação da Terra e causa das misérias humanas, abre aspas, muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é, fecha aspas. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que, infelizmente, muitas pessoas acham que a humanidade toda está aqui na Terra. E, consequentemente, somos pobres almas, a humanidade toda é um horror. Só que não é assim. E a gente sabe, estudando a doutrina, que não é assim. Então, o que ele nos diz? A humanidade toda está no universo. A Terra tem só uma pequena fração dessa humanidade. E o que é essa pequena fração da humanidade perante a toda a humanidade que existe no universo? Não é nada, praticamente nada. Nós somos, acho que, menos de um grão de mostarda. E aí ele faz uma comparação. É uma coisa que se a gente fosse viajar, vamos para uma cidade, aí o pessoal só mostra para a gente uma parte muito
pobre, muito miserável, onde as pessoas estão sofrendo, ou então, e aí você diz, nossa, essa cidade é assim? Não, a gente viu um pedacinho da cidade. Ou então, quando a gente vai ao hospital, o que a gente vê no hospital? Pessoas doentes, pessoas sofrendo, pessoas que estão, muitas vezes, sem esperança. Quando a gente vai a uma penitenciária, né? Quando a gente sabe de tantas coisas que acontecem, as pessoas que estão ali estão resgatando as faltas que cometeram contra as leis dos homens, né? E não é fácil ficar numa penitenciária, é para os fortes. E se você vai a uma região insalubre, de algum lugar, e você só conhece aquilo ali, você não pode dizer que toda a cidade ou toda aquela região é só aquele lugar insalubre, onde também as pessoas, as condições são horríveis. Então ele diz que a Terra seria uma soma de tudo isso. A Terra seria um hospital, uma penitenciária, um lugar pobre, miserável, com muita carência, um lugar insalubre. E isso explica, então, por que a gente tem muito mais aflições do que gozos, né? E, obviamente, isso explica por que a gente, né, está nesse planeta de provas e expiações e por que a gente, então, passa por isso. E da mesma maneira que quando você está curado, você sai de um hospital e que você cumpre a sua pena, você sai de uma penitenciária, a gente vai sair daqui da Terra quando nós tivermos muito melhores, né, das nossas enfermidades morais e tivermos alcançado todo o potencial que o planeta Terra nos oferece para o crescimento. E os espíritos superiores, eles fizeram um resumão, que Kardec também nos apresenta, em relação a todos os mundos mais inferiores que a Terra e os mundos superiores. Os mundos mais inferiores que a Terra, eles apresentam habitantes com feições mais rudimentares, sem beleza, com uma força bruta que constitui a única lei. Os instintos são plenos e existe uma vaga intuição de um ser supremo. Na Terra, né, nós precisamos, infelizmente, do mal para sentirmos o bem, da noite para admirarmos a luz e da doença para apreciarmos a saúde. E nos mundos superiores, a forma humana é toda embelezada, é toda purificada, o corpo não está sujeito às necessidades, às doenças, às vicissitudes, às deteriorações, os sentidos são muito mais apurados, a leveza do corpo é imensa e a gente consegue até uma locomoção muito mais fácil. É curta ou quase nula a infância, a vida é muito mais longa do que na Terra, e a morte ela é considerada uma transformação feliz, porque lá nesses mundos superiores não existe dúvida quanto ao futuro, né? Como a gente tem aqui, como vai ser a hora da morte, como vai ser depois. Isso não existe lá. Então a morte é considerada uma transformação feliz. E é uma lucidez imensa, tanto é que eles vivem quase permanentemente em estado de emancipação. As relações são amistosas entre os povos, a autoridade é sempre respeitada, porque somente ela é conferida pelo mérito, né? E ela se exerce sempre com justiça. Olha que coisa linda que a gente tanto almeja, mas infelizmente a gente não consegue aqui no nosso planeta. E o homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. E o mal não existe nesses mundos, graças a Deus. E aí Santo Agostinho nos fala algumas coisas. Abre aspas. Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais. Só essa pergunta, né, já nos diz tudo. E a gente, claro, todos nós podemos responder essa pergunta. E ele diz que a nossa superioridade em termos de inteligência e as qualidades inatas que nós trazemos já mostram que nós já fizemos algum progresso, mas que, infelizmente, os numerosos vícios que nós trazemos mostram a nossa grande imperfeição moral. E ele diz que a maioria dos espíritos que estão aqui em expiação são espíritos que vieram de outros planetas, né? Na grande maioria, nós somos degradados de outros planetas, e a Terra é um desses mundos expiatórios, e todos os mundos expiatórios têm em comum uma coisa, que é o fato de servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus.
E aí esses espíritos degradados que vêm para os planetas de provas e expiações como a Terra, eles têm que lutar em relação à natureza, a inclemência da natureza, em relação aos habitantes desses planetas, e com isso eles vão se aperfeiçoando em termos de inteligência e os seus corações. Ou seja, ele diz que é assim que Deus, em sua bondade, faz com que o castigo redunde em proveito do progresso do próprio espírito e também, né, do próprio orbe. E o roteiro da esperança que eu trouxe para a gente refletir um pouquinho e nos dar mais, como diz, tanto a abertura, a mensagem de abertura quanto o evangelho, né, que a gente está mais precisando nesse momento de pandemia, né, com tudo isso que está acontecendo, é esperança. Esperança, fortalecimento da nossa fé, acreditar que isso vai, sim, passar, nós vamos ter outros momentos em relação a essa transição, mas nós temos que pensar num tempo, uma linha de tempo, e que nós estamos num ponto dessa linha de tempo da nossa evolução. E essa linha de tempo é imensa. Então, nós, se Deus quiser, com a nossa boa vontade, fazendo a nossa reforma íntima diária e saindo de cada encarnação melhor, nós vamos galgar mundos melhores e vamos lá ter a paz que desejamos, o equilíbrio, a saúde, o bem. Então, vamos lá. No livro Boa Nova, né, Humberto de Campos, Psicografia de Chico Xavier, no capítulo 8, com o título de homônimo, nós vamos encontrar Jesus conversando com Bartolomeu. Bartolomeu foi um dos apóstolos mais dedicados de Jesus, só que Bartolomeu vivia frequentemente triste, com meditações muito dolorosas, muito profundas, e Jesus sempre observando, até que um dia, numa noite, ele pega Bartolomeu na casa de Simão Pedro e vai conversar, vai perguntar por que essa tristeza toda. E Bartolomeu não sabe nem explicar, ele diz, mestre, eu não sei explicar o porquê de tanta tristeza, mas eu fico feliz por causa do evangelho que o Senhor me trouxe, porque me dá alegrias para o porvir, já que o mundo que nos cerca tem tanto mal. Já naquele tempo, o pobre Bartolomeu já também falava como nós aqui, que o mal o cercava e aquilo o consumia. E aí Jesus fala o seguinte, abre aspas, fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas, então, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer, primeiramente, na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. E aí Jesus faz uma síntese tão linda dos problemas que a gente tem, do porquê que a gente, infelizmente, ainda não consegue sair dessa estagnação que muitos de nós vivemos. Ele faz uma síntese muito bonita agora. A vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai, para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferos labores. Em vista destas razões, observamos que os viajores da Terra estão sempre desalentados. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina
a estrela caridosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Então, vocês vejam que Jesus faz uma síntese de tudo aquilo que a gente faz, infelizmente, com a nossa encarnação na maioria das vezes. E na última ceia, quando Jesus conversa com seus apóstolos, né, durante aqueles 3 anos do seu apostolado, ele faz as últimas recomendações, né, e João Evangelista, ele coloca no seu evangelho um parágrafo do que Jesus deixou para nós como fonte de esperança e de fé, né, no porvir, no Pai e nele. Então, a maioria já conhece, que não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido, que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. No livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier, nós vamos ter no capítulo 180, título Façamos Nossa Luz, a seguinte recomendação de Emmanuel. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias, todavia, sem claridade que nos seja própria. Padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale, depois dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade, e acende o teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias, ou por muitos anos, mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. E, para terminar, em Depois da Morte, de Leon Denis, ele tem uma mensagem para todos nós, estejamos encarnados ou não. Espírito imortal, encarnado ou livre, se queres transpor com rapidez a escala árdua e magnífica dos mundos, alcançar as regiões etéreas, atira para longe tudo que torna arrastados os teus passos e pode obstar-te o voo. Deixa à terra o que à terra pertence e só aspira aos tesouros eternos. Trabalha, ora a Deus, consola, auxilia, ama, ama até o sacrifício. Cumpre o teu dever a qualquer preço, mesmo que percas a vida. Só assim semearás o germe da tua felicidade futura. Lembra-te de que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que vieste procurar neste mundo, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa até o ser espiritual daqui sair melhor e mais puro do que quando entrou. Acautela-te das armadilhas da carne.
Reflete que a Terra é um campo de batalha onde a alma é a todo momento assaltada pela matéria e pelos sentidos. Luta corajosamente contra as paixões vis, luta pelo espírito e pelo coração, corrige teus defeitos, adoça teu caráter, fortifica tua vontade, eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades terrestres, dilata tuas aspirações sob o céu luminoso, lembra-te de que tudo o que for material é efêmero. As gerações passam como vagas no mar, os impérios esboroam-se, os próprios mundos perecem, os sóis extinguem-se, tudo foge, tudo se dissipa. Mas há duas coisas que vêm de Deus e que são imutáveis como Ele, duas coisas que resplandecem acima da miragem das glórias mundanas, são a sabedoria e a virtude. Conquista-as por teus esforços e, alcançando-as, elevar-te-ás acima do que é passageiro e transitório, para só gozares do que é eterno. Muito obrigada. Com a graça de Deus. Obrigada, minha irmã, pelo seu estudo. Que Deus te ilumine cada vez mais. Temos muito material para reflexão e temos que trabalhar muito ainda, né? Para vencermos as nossas imperfeições, para aumentarmos um pouquinho as poucas virtudes que já possuímos, né? Então, realmente, não viemos a passeio, viemos a trabalho, né? Então, que Deus te abençoe. Obrigado. E agora, então, meus irmãos, vamos mais uma vez unir os nossos pensamentos com muita fé, né? Com muita força, e vamos unir os nossos corações também com os nossos melhores sentimentos, para que a gente possa fazer o nosso trabalhinho de irradiação, para que através dele a gente possa ajudar os nossos irmãos, que, como disse a nossa irmã, né, nesse momento pelo qual estamos passando, todos nós precisamos muito de auxílio, né? Precisamos conseguir paz, equilíbrio. Então, meus irmãos, vamos nos unir, né? Formarmos uma corrente de fé, de esperança, de amor, para ajudar esses nossos irmãos. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Pai amado, nesse momento, unimos os nossos corações para vos rogar amparo, proteção para toda a humanidade. Ajudai-nos, Pai amado, a passar por esse momento de prova. Nós aqui estamos, não por acaso, estamos aqui encarnados nesse momento de transição, como soldados de luz, para que possamos aprender a amar, aprender a superar a nós mesmos. Então te pedimos, Pai querido, pedimos aos falangeiros da Casa de Francisco que socorram todos os nossos irmãos que estejam em sofrimento, estejam eles aonde estiverem. Pedimos pelas crianças abandonadas, muitas vezes de mãos dadas com todos os tipos de vícios. Ajudai-as, Pai, fortalecei-as na fé, na esperança de dias melhores. Pedimos também, Pai querido, pelos velhos, no final de suas vidas, muitas vezes sozinhos, desamparados. Fortalecei-os na fé. Que nesse momento eles possam sentir a força de um amor, de um falangeiro, chegando ao seu lado, aconchegando, levando paz, esperança. Pedimos também, Pai querido, que a tua caridade se faça para aqueles nossos irmãos que se perderam pelo caminho e que se encontram à margem da sociedade, nas penitenciárias, nas delegacias. Que a força do Cristo Jesus, a força do seu amor, possa tocar o coração desses nossos irmãos, levando nem que seja um pouquinho de arrependimento pelo mal que já praticaram. Ajudai-os, Pai. Pedimos também à falange médica do Dr. Bezerra de Menezes, que nesse momento possa percorrer todos os hospitais, todas as clínicas, todas as maternidades, todas as casas de saúde, todas as emergências,
levando aqueles nossos irmãos que lá estejam esperança em dias melhores, força, coragem para vencer esses momentos de dificuldade. E pedimos também, doutor Bezerra, que os médicos que deles cuidam sejam muito assistidos, muito intuídos, para que possam chegar ao diagnóstico correto e, se possível, a cura de todos esses males. Enfim, Pai amado, Jesus, Mestre querido, que a tua paz e a tua luz possam envolver todos nós, toda essa humanidade tão sofrida. Ajudai-nos a todos, Pai. Percorrei todos os lares, para que lá tenham, as pessoas que lá estão, tenham paz, tenham esperança, tenham união, saúde, enfim, Pai amado. Aonde haja dor e sofrimento pelos 4 cantos desse planeta, que lá se achegue o falangeiro da casa de Francisco para consolar, para reerguer, para fortalecer. Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. E agora, então, meus irmãos, nós vamos pedir à nossa irmã, Dona Rosa, que faça por nós a prece de encerramento e agradecimento. Por favor, Dona Rosa. Por favor, Dona Rosa. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Pai, nossas palavras são insuficientes para agradecermos todo o ensinamento que recebemos esta noite. Agradecemos a vós, Jesus querido, podermos estar em nossas casas, unidos pelo mesmo sentimento, pelo mesmo pensamento. Agradecemos muito. Francisco de Paula, amigo querido, te agradecemos, Francisco, a tua casa e a nossa casa também. Jesus, que tudo isto que recebemos aqui na noite de hoje, todos esses ensinamentos, que foram muitos, que essa aprendizagem toda fique, Jesus, gravada em nossos corações, em nossas mentes, no nosso perispírito, para que, através desses ensinamentos, nós possamos, Jesus, começar a melhorar um pouquinho, em busca, Jesus, da nossa evolução. E temos fé, Jesus, que através da vossa misericórdia, todos nós, pouco a pouco, cada um, através do seu trabalho, do seu esforço, vai continuar a sua caminhada, procurando subir degrauzinho por degrauzinho, até chegarmos, Jesus, àquela condição de habitarmos um mundo melhor. Jesus, vós que sois o governador deste planeta, abençoai esta terra, envolvei o nosso planeta azul no vosso manto, Jesus, de misericórdia, no vosso manto de amor, de proteção e de luz. E que muito, muito em breve, Jesus, nós possamos, através dessa misericórdia, através desse amor, nós possamos, Jesus, ter novamente um pouco mais de tranquilidade e possamos caminhar com mais esperança,
E Jesus, aumentai muito a nossa fé, fortalecei essa fé. Vós que nos ensinastes que aquele que tem fé, se ele pedir com essa fé que uma montanha se afaste, ele conseguirá. Jesus, fortalecei nossa fé. Abençoai-nos sempre, Jesus, e dai-nos a força e a coragem para seguirmos os vossos ensinamentos, para contribuirmos para a melhora deste planeta, deste mundo, que hoje é de provas e expiações, mas que futuramente será um planeta de regeneração. Obrigada, Jesus. Obrigada, Francisco de Paula. Agradecemos aos nossos guias pessoais. Agradecemos a toda a falange de Francisco de Paula por tudo isto que recebemos aqui e que possamos levar e por onde passarmos, possamos distribuir uma gotinha desses ensinamentos que aqui nos foram dados. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, em nome de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, damos como encerrado o nosso trabalhinho da noite de hoje, pedindo ao Pai que esteja conosco durante todo o transcorrer dessa semana e que nos permita nos reunirmos de novo na terça-feira que vem, com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. E agora pedimos à nossa irmã Lúcia que, por favor, faça a leitura do boletim da nossa casa. Oi, boa noite. O boletim é fevereiro de 2021, atendimento fraterno. Aqueles que desejarem o acolhimento podem entrar em contato com um dos atendentes no horário e telefone informado na tabela que estamos divulgando nos grupos de WhatsApp e no site da congregação. Acesse pandemia/atendimento fraterno. Além desses telefones que estão disponibilizados no site, existe a possibilidade do atendimento por voz também pelo espiritismo.net e pelo e-mail do espiritismo.net. Aqueles que precisarem podem indicar o site da congregação, lá tem todas as informações. Lar de Francisco, nossos idosos necessitam de médico, de qualquer especialidade para atendimento de acordo com a disponibilidade. Agradecemos a doação de gaze, algodão, atadura, pomada Dersane, fraldas geriátricas tamanho G e da Big Frau, e de luvas de látex tamanho M e G, roupa íntima G e EG, feminina e masculina. Esparadrapo Micopore. Entregas na congregação ou no lar. Rua Filgueiras Lima, 99, Riachuelo. Cestas básicas. Para compor nossas cestas básicas, entregues mensalmente às nossas crianças e aos nossos assistidos, agradecemos o depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando o comprovante para o WhatsApp 978-665-25. Não estamos recebendo as doações de alimentos presencialmente, porque a casa está funcionando no regime fechado, né? Mais virtual do que presencial. Visite o site da congregação, www.cefp.org.br, e conheça as atividades realizadas virtualmente. Reuniões públicas virtuais, preces pela humanidade, prece pelos desencarnados e estudos doutrinários. No site, selecione a aba Pandemia e navegue pelas opções existentes. Lá também encontram-se os vídeos das sessões gravadas. Jornal A Caridade. Disponível em versão digital, acesse divulgação/Jornal A Caridade. Graças a Deus. Obrigada. Obrigada, Lúcia. Boa noite a todos. Obrigada. Boa semana a todos.